Graça e paz, meus irmãos. Amém. Hoje eu gostaria de trazer uma parábola para nós todos. Parábola que todos nós conhecemos. Quando se fala dessa parábola, a gente faz sempre uma meditação, né? Se estamos já prontos a receber Jesus na nossa vida, verdadeiramente, a segunda vida ou não, né? Porque é fácil a gente ouvir a palavra, saber das instruções, muitas vezes falhamos nessas instruções, mas quando se fala dessa segunda vinda, a gente de alguma forma tem que estar preparado para isso. Então trago hoje um versículo do capítulo 25 de Mateus, livro de Mateus 25, que fala exatamente das parábolas das 10 virgens, né? E essa passagem fala exatamente da vigilância e da preparação espiritual para a chegada do reino dos céus, né? Então, é uma passagem que merece um cuidado muito grande em atenção e também no entendimento. Amém? Amém. A palavra diz assim, do versículo 1 ao 13, tá bem? Amém. Então, Mateus 25, os versículos do primeiro versículo até o versículo 13. Que diz a palavra assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós, ide antes ao que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens insensatas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13 diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Palavra para nossa Graças a Deus. edificação. Quando a gente ouve essa passagem, essa parábola, ele nos fala sobre essa vigilância, né? A palavra diz que Jesus voltará. Mas quando voltará? Né? Com certeza voltará no tempo certo. Tempo
questão da nossa salvação. Mas isso também exige de nós um cuidado, exige de nós precaução, né? Então toda a palavra dada aqui na nossa Sagrada Bíblia, ela nos prepara como verdadeiros cristãos a se comportar, a agir, principalmente ter fé e crer em Cristo, né? Então essa preparação, assim como exemplificada aqui como as virgens prudentes, né, que levaram azeite suficiente para que não faltasse de forma nenhuma até a vinda do noivo, que é Jesus, né? Esse é a preparação de todo crente na vida espiritual, né? Estar sempre ativo e sempre vigilantes. Em outras palavras, nós temos que estar sempre preocupados em manter uma vida espiritual sã em nossas vidas, né? E para isso nós temos vários ensinamentos. Uma delas é priorizar Deus, priorizar Jesus em nossas vidas. Priorizar Jesus é sempre estar olhando em primeiro lugar nos ensinamentos de Jesus na nossa vida, né? E em todas as nossas atitudes também tem que ser coerentes aos ensinamentos de Jesus na nossa vida. Então, se a gente não tiver isso bem centrado na nossa vida, nós vamos nos perder. Nós vamos sempre desviar desse caminho. E cada metro que nós desviamos são mais 2 ou 3 metros de sacrifício que devemos fazer, né? E assim é que é nosso processo, vamos dizer assim, de melhoria na nossa vida, na própria vida, né? E vendo isso também, meus irmãos, você pode ver que são 5 prudentes, 5 imprudentes, né? 5 insensatos. Mas a jornada, ela é bem individual, não é? Cada um trouxe o seu azeite extra, né? Para quê? Porque a preparação é individual. É isso que ele está querendo dizer. Podemos caminhar de 2 a 2, podemos caminhar numa multidão junto com os irmãos. Mas o preparo e também a prudência é individual. Cada um trouxe seu azeite extra, pensando que poderia demorar o noivo, e já antecipou nessa possibilidade. Prudência. Isso tudo se chama prudência. E uma das virtudes dada por Jesus a todo cristão é ter prudência nas coisas, né? É uma das virtudes. Então, essas mulheres virtuosas se anteciparam, sabendo que poderia acontecer do noivo se atrasar. E, na verdade, ele não atrasou. Simplesmente trouxe a nós uma forma de sermos vigilantes no caminhar dessa busca do noivo, né? Então cada um tem a sua responsabilidade na sua preparação. Nós aqui da igreja, nós pastores, líderes, nós instruímos as nossas ovelhas para tomarem essa prudência, né? Tomar esse cuidado. Mas quem pode fazer isso? Não é o pastor aqui na frente, é cada um de vocês que deve se preocupar e planejar o que vocês querem fazer das suas próprias vidas. Então esse cuidado ela é muito pessoal, né? Não é possível emprestar ou dividir essa responsabilidade, não é. Ela é individual. E ele também, quando fala da porta quando se fecha, ele está falando que existe um limite, né? Existe um tempo. A porta se fecha
mas simboliza o quê? A urgência de estarmos preparados antes do fim do tempo. Não é? A gente não sabe quando vai ser o fim desse tempo para cada um de nós. E nós temos que estar sempre preparados. Pode ser amanhã? Pode. Pode ser daqui a uma semana? Pode. Daqui a um mês, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos. A gente não sabe. Mas, de alguma forma, nós temos que estar buscando isso na nossa vida individual. Conhecer a palavra e cada dia mais preocupados em ser vigilantes com as nossas próprias atitudes, os nossos pensamentos. Porque o mundo, que é o mundo, nos suga de atividades, não é? Exemplo dos nossos irmãos aqui, dado como testemunho. Tem certas atividades que, por mais que a gente esteja ligado com as coisas de Deus, as coisas do mundo têm que ser resolvidas, não pode alterar. Até porque tem situações que a gente vai ter que passar, goste ou não, infelizmente, né? Mas que possamos, né, fazer, resolver tudo com tranquilidade. Às vezes não gostando, mas tem que resolver. Até porque para não amarrar isso. O que tem que ser feito, tem que ser feito. O que tem que ser assinado, que seja assinado. Ah, mas é pouco. Vale a pena? Independente de valer a pena ou não, mas tem que ser resolvido. Às vezes é pouco para vocês, mas para outros é suficiente para pagar uma dívida, sei lá. Estou chutando aqui, né? Eu não sei a dificuldade que está passando para cada um deles, mas se eles estão, né, se eles estão buscando isso, de alguma forma nós não podemos ser um obstáculo na vida deles, né? Ah, mas não quero ajudar. Tudo bem, mas não podemos emperrar o processo. Então, que faça. Porque Deus é justo em tudo. A justiça divina, ela sempre age sobre toda a humanidade. Então, de alguma forma, a gente fazendo o bem para o próximo, né, sem ver a questão de valores, mas é uma solução dada, é um ponto final dado. Isso não vai ser mais discutido mais, né? Que cada um tome seu rumo, cada um resolva como tem que ser resolvido, né? Então é importante. Então tem um tempo. Esse tempo ela é limitado, né? Mas se a gente tem que imaginar, se tem 300 pessoas para assinar um documento, se falha um, de nada valeu o restante que foi assinado, que não vai andar, não é? Então a colaboração nesse momento é muito importante, sem ao menos levar vantagem sobre isso, mas é importante, né? Então voltando aqui ao assunto aqui dessa parábola, né? Existem essas diferenças de comportamento da virgem prudente e da virgem insensata, né? Então esse cuidado, ele está querendo dizer o cuidado da nossa vida espiritual. Tem gente que cuida, tem outros que não. Tem gente que se preocupa, tem gente que não. Hoje, graças a Deus, estamos cuidando do lado espiritual, nos renovando, nos moldando, né? E assim é a nossa preparação. E aí que está. Todo esse processo, meus irmãos, nos leva a ser perseverantes na fé. Sabendo que essas promessas podem até demorar. Mas nós temos que manter essa fé. Acreditar, ter a crença do que o noivo vai chegar a qualquer momento. E quando chegar, estaremos a posto. Preparados. Né? Então, essa passagem nos mostra exatamente isso. Independente da situação que o mundo possa
nos apresentar, espiritualmente nós teremos que estar preparados para o melhor. Porque coisas do mundo ficarão para o mundo. Já cansamos de falar isso aqui, né? Mas as coisas da eternidade só vamos deleitar na eternidade. E se queremos fazer parte deste mundo, dos reinos dos céus, nós temos que estar preparados para isso. É isso que a palavra está dizendo hoje. Sermos vigilantes e para sermos preparados para esse ato glorioso que é estar com Jesus no reino de Deus, no reino dos céus, né? Então devemos vigiar porque não sabemos o dia nem a hora, como diz no versículo 13, né? A vigilância é viver nessa constância da preparação espiritual, não tem como, né? Vigiar todo dia, vigiar os nossos pensamentos, não desistir. Hoje tem igreja, então hoje eu vou vigiar. Amanhã não, então posso relaxar. Não. Tem que ter constância. A gente não fala que a gente tem que ter Deus todos os dias na nossa vida. Tem que ter constância. Tem que lembrar de Deus todos os dias. Tem que lembrar de Jesus todos os dias. Tem que ser grato a Jesus todos os dias. E isso é constância, né? Não basta a gente conhecer a palavra, mas é necessário vivê-la diariamente, assim que diz, né? Então, assim como as virgens prudentes, né? Sejamos sábios para manter a nossa fé ativa, nosso relacionamento com Deus ativo, vivo, né? a nossa vida mesmo, cheia desse azeite do Espírito Santo. É isso que ele diz. Então, temos que examinar o nosso coração antes de tudo. Se o noivo Jesus vier, como é que estaremos? Será que estaremos realmente preparados para isso? E lá em Lucas 12, 37 diz assim: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Olha só, né? Jesus sabe quem está perseverando, quem não está. Bem-aventurado aqueles que encontrar Jesus, porque estavam preparados. É muito forte isso, né? Então, de alguma forma, essa passagem nos remete a essa meditação. Até quando? Será que vamos ter paciência suficiente para isso? Conhecendo a palavra, conhecendo as parábolas, não importa o tempo, nós temos que estar preparados sempre, estarmos sempre vigilantes, né? Lá em Amós 4,12 diz assim: prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Glória a Deus. Assim, aqueles que já se arrependeram dos seus pecados e confiam em Jesus como Senhor e Salvador, né? Não tem razão para se preocupar com esse encontro. Não tem. Nós temos que estar vigilantes. Vigilantes para quê? Para não continuar pecando. Porque toda vez que pecar tem que se arrepender e pedir perdão ao Senhor. Não. Tem que viver em retidão. É isso que ele está falando, né? Temos que ter prudência nos nossos atos, no nosso pensar, no nosso sentir. Essa prudência, ela é para o bem da nossa vida. Não podemos pensar que temos que ter prudência na palavra do Senhor e na nossa língua antes de falar, né? Mas também a nossa atitude tem que ter essa vigilância também, né? Nosso exemplo, isso não adianta. Então você pode ser vigilante de um lado e se contaminar do outro. Então nunca vai se equilibrar, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso, porque o sacrifício para a purificação ela é muito maior do que o sacrifício do pecado.
na palavra diz que nós temos que passar pela porta estreita. Que o mundo todo vai querer passar por essa porta. Mas somente aqueles que creem no Senhor, somente aqueles que têm o merecimento de passar pela essa porta, pela prudência, pela crença, pela obediência, pela fé, é o que vai conseguir passar. Mais ou menos, posso garantir que vai entrar pela porta mais ou menos? Não vai. Sabe por quê? Após a porta, é só quem está purificado, quem está santificado. Não tem como, né? Então essa preocupação, essa prudência que nós temos que ter. Será que nós estamos limpos o suficiente para receber Jesus? Ou está mais ou menos? Se tiver mais ou menos, está mais difícil, viu? Eu garanto isso para vocês. Então nós temos que se preocupar com isso. Por isso que a vigilância é importante, a obediência é importante, né? Esse cuidado que ele está mostrando com o exemplo das virgens prudentes, exatamente esse cuidado que nós devemos ter. Quando falamos da palavra do Senhor, quando nós temos postura diante do Senhor e todas essas outras coisas, né? Então é importante isso. Mas eu deixo essa palavra então, para que o Senhor sempre nos abençoe, nos proteja e nos derrame as graças para tudo aquilo que precisamos, né? Tudo na medida certa, nada mais, nada menos. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ajude. Seja bem-vindo, meu irmão, à casa do Senhor. Amém? Amém. E assim eu finalizo. Que a graça do Senhor possa ser derramada aqui na igreja, né? O irmão que acabou de chegar também, que o Senhor abençoe a tua vida, a tua família, as tuas obras, o teu caminho. Amém? Glória a Deus.